Olá, companheiros, mais uma vez, que Jesus nos abençoe nessa hora, esteja conosco, nos iluminando, nos envolvendo os pensamentos e os sentimentos para a continuação desse nosso estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Uma alegria mais uma vez a gente estar aí virtualmente juntos, né? E hoje então nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 3, que nós iniciamos na última semana, não é? Em que Emmanuel começou a nos falar sobre o tema da cooperação. Opa, vamos de novo aqui. Incluir. Agora sim. Incluir de novo o texto aqui. Então nós iniciamos na última semana, não é? Esse capítulo cooperação em que Emmanuel estende, como nós vimos, o estudo acerca do tema da vontade. Né? Nós vimos que a vontade, né, retomando o estudo de algumas semanas atrás, que a vontade é vista, tratada por Emmanuel como essa gerência esclarecida da mente, ou seja, aquela que vai dar o direcionamento, nesse caso o direcionamento para o bem, né, para as conquistas espirituais dentro da nossa realidade espiritual. Vimos que a vontade não se confunde com o querer, porque o nosso querer muitas vezes ele ainda está impulsionado pela nossa memória, pelos nossos hábitos, né? Memória que nós viemos para essa reencarnação exatamente para promover significativas mudanças. Esse é o grande desafio da nossa reencarnação, né? Livrarmos dos hábitos, do nosso automatismo, muito relacionado ainda aos temas primários, né? Do materialismo, das conquistas imediatas, e tudo isso nós viemos no sentido da nossa transformação, e exatamente usando a vontade. O querer, né, o nosso desejo, ele vai nos impulsionar certamente para os nossos hábitos, né? para aquilo que nós já estamos acostumados a fazer ao longo das reencarnações. Enquanto que a vontade vai ser a nossa determinação para a criação de algo novo, no bem, né? no sentido do nosso progresso espiritual. Na última semana nós estendemos com Emmanuel, né? Emmanuel estende aqui no capítulo 3 do livro, quando ele nos fala dos cooperadores da vontade. Perdão, falando dessa gerência, não é? Esclarecida que vige nas nossas mentes, e seguindo nessa comparação, ele fala aqui, não é, dos conselheiros respeitáveis, ou seja, aqueles que aconselham a gerência, não é, que são a ponderação e a lógica. E aí nós trabalhamos um pouquinho a lógica no sentido do conhecimento espiritual, junto com a ponderação, que é exatamente a reflexão, ou seja, diante de cada fato objetivo da nossa existência, né, impressões que nós recebamos do mundo exterior, emoções que nós manifestemos a partir dessas impressões, a partir de tudo isso nós sermos capazes de utilizar o conhecimento espiritual que temos, com base nele, aplicá-lo àquela situação, fazer um exercício de lógica, portanto, né, de aplicação da inteligência espiritual, e utilizar da reflexão, porque talvez a gente seja muito lógico até do ponto de vista espiritual com os outros, né? A gente tem uma capacidade muito grande de identificar nos outros, por exemplo, o aprendizado que eles precisam fazer, ou diante de uma dor, como eles deveriam se sentir ou deveriam reagir. A ponderação talvez ela vá um pouco mais além para a reflexão íntima, né?
que é aplicar para nós mesmos. No momento em que nós vamos tomar decisões ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada, nós efetivamente sermos capazes de pensar antes de agir. Né? Mais uma vez, trazendo para a vontade, sair do automatismo. Né? E esse pensar com base naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós trazemos como bagagem espiritual de conhecimento, aplicando, né, as questões do nosso dia a dia. Como nós dissemos até na última semana, né, nós não vamos passar por toda a comparação que Emmanuel faz aqui nesse capítulo. Né, ele faz uma comparação muito bonita, muito interessante, né, com uma empresa humana. Né. Então ele vai falar aqui, por exemplo, né, que nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia que vige na coexistência dos valores. Né. Então, quando você vai fazer, né, na confecção de um agasalho, né, o fio tem o apoio da máquina, a máquina depende do operário, o operário de um técnico, né, de um chamaríamos hoje de um coordenador, né, que supervisiona o trabalho, deste para a diretoria, né, e a diretoria, por sua vez, no movimento de toda a indústria. Né. Para quê? Para que se possa alimentar o núcleo de serviço que lhe obedece, ou seja, para que toda a existência de um núcleo empresarial seja preservada. Né. E continua, né, na comparação, dizendo que no estado individual, ou seja, na nossa individualidade, na nossa intimidade, né, a vontade para poder satisfazer a governança que lhe compete, ou seja, para ela poder efetivamente ser a gerência esclarecida, né, que é o seu papel, precisa socorrer-se de colaboração. E aí, o que significa essa colaboração ou essa cooperação espontânea? Né? Supremo ingrediente da ordem. Olha que coisa fantástica. Né? Se a gente quer ter ordem numa determinada... Fazendo um parênteses, né? Se a gente quer ter ordem no nosso lar, na nossa iniciativa, né, profissional, numa casa espírita, não é tão difícil às vezes a gente, né, conseguir organizar trabalhos, por exemplo, a gente se preocupa tanto, né, com isso, a gente olha para nossa casa e às vezes vê, né, a bagunça, a desorganização e nos incomoda. Né? O que está faltando? Segundo Emmanuel, o primeiro passo que talvez nós não estejamos observando é essa cooperação espontânea, ou seja, o desejo natural de que uns nos ajudemos aos outros para edificarmos nesse ambiente uma organização, uma ordem que atenda à necessidade de todos. Porque ao fim do dia a gente não é capaz mesmo, né, de fazer tudo, enxergar tudo, conhecer tudo. Então, muito interessante essa comparação do Emmanuel. Mas onde nós queremos focar, né, é nessa penúltima frase aqui do texto. Tá? O que significa essa cooperação? Significa no caso da vontade especificamente, uma obediência construtiva aos impositivos da frente e um socorro implícito às privações da retaguarda. O que o Emmanuel quer dizer com essa frase? Vamos diminuir aqui um pouquinho, né? Mas vamos focar nessa frasezinha aqui. Ou seja, cooperação é obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Emmanuel está falando do nosso caminhar espiritual. Ou seja, ele está dizendo que à nossa frente nós temos um caminho de progresso como espíritos, né? Um caminho evolutivo a que todos nós nos submetemos. Essa evolução impõe para nós algumas obrigações que são decorrentes da lei divina. Isso é natural, né? De onde vêm os desequilíbrios, de onde vêm as dificuldades, de onde vêm as dores, coletivas ou individuais. Né? Desde a pandemia até um problema dentro do lar. De onde vêm essas situações conflituosas? Vem da nossa desobediência
às imposições da lei divina. Então, muitas vezes a gente até fala com as crianças, né, do valor da obediência. Muito mais do que obedecer, por exemplo, uma criança aos pais, o valor que é necessário que se ensine é a obediência às leis divinas. Primeiro, o que é obediência, ou essa obediência construtiva? Aí nós podemos ir lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, vou achar aqui o capítulo, quando ele nos fala de obediência e resignação. Tá? O que é a obediência segundo o Evangelho segundo o Espiritismo? É o consentimento da razão. Vejam que, né, intimamente ligado àquilo que o Emmanuel nos disse lá em cima, né, quando ele nos falou da prudência e da lógica. É o consentimento da razão. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a minha razão, o meu raciocínio espiritual, ele me indica um caminho a seguir. Tá? E só voltando, esse texto Obediência e Resignação está no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Tá? Ou seja, quando a razão consente, isso quer dizer o seguinte: eu estou diante de uma situação na minha jornada, na minha vida, no meu contexto, no meu dia a dia, tá? Mais trivial, na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu estou diante de uma situação em que eu conheço perfeitamente os mandamentos da lei divina que regem aquela situação. Então, se alguém, vamos colocar assim, até para facilitar, né? Vamos imaginar que alguém ofenda a um parente nosso. O que a gente vai aconselhar a ele com base no que conhecemos da doutrina espírita, no que conhecemos do cristianismo? Né? Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E com base no conhecimento da doutrina espírita, nós ainda vamos conseguir dizer para ele, olha, isso certamente está motivado por um fator reencarnatório. Senão, né, da maneira mais básica, a gente já seria capaz, isso está ligado a um karma, né? Sabendo que karma é uma palavra do hinduísmo. Né? Nós diríamos que está ligado a uma lei de ação e reação, de causa e consequência, de reencontros, uma lei de amor, né? Que pede que nós nos reencontremos e superemos nossas diferenças, por isso que a gente tem tanta dificuldade no lar. Né? Então veja, tudo isso aqui é o raciocínio. Né? E a gente consegue, diante de uma situação, a gente consegue aplicá-lo com tranquilidade. A nossa razão está dizendo isso. Nós estamos pegando uma situação concreta, estamos confrontando com o conhecimento que nós obtivemos na doutrina espírita, um face o outro, a gente explica essa situação e dá uma recomendação de ação. Perfeito, né? Sem nenhum grau de dúvida. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe naquele item é que as nossas ações, ou quando a gente for agir, a gente busque o consentimento, a concordância da nossa razão. Tá? Que nós utilizemos desse raciocínio no nosso caminho para tomar as decisões. E quando a minha razão disser, tá ok, eu posso seguir. Né? A gente também poderia chamar essa razão de consciência. Né, onde estão armazenadas na nossa intimidade as leis divinas que regem a nossa jornada, né, e que nos dizem o caminho do certo e do errado. Diante disso, quando a gente traz para cá, né, o que o Emmanuel está nos dizendo? Que a cooperação... Opa, tiramos o texto aqui. Que a cooperação de que nós necessitamos é uma obediência aos impositivos da frente. Ou seja, que quando nós olhemos para a nossa existência, nós digamos o seguinte, poxa vida, se eu quero evoluir, se eu quero, né, conquistar virtudes, se eu quero ser um espírito melhor, e é isso que nos diferencia nos tempos atuais, né? É o nosso desejo de sermos melhores.
muito mais do que o desejo de convencer, muito mais do que ostentar um título religioso, muito mais do que demonstrar conhecimento, do que aparecer na frente das pessoas, do que qualquer coisa. O que nos diferencia como cristãos é o fato de nós querermos ser melhores. Esse é a nossa marca nos tempos atuais, e agirmos de acordo com esse querer. Muito bem, só que esse querer, o que o Emmanuel está nos dizendo, é que ele nos impõe algumas coisas, são os impositivos de seguir à frente. Eu não posso seguir à frente se eu continuar carregando, por exemplo, mágoa no meu coração com uma determinada pessoa. Eu estou amarrado nesse contexto. Eu não posso seguir à frente, eu não posso progredir enquanto eu carregar um determinado vício material. Enquanto eu mantiver um vício que me faz permanecer preso à matéria, que me desconecta, né, do mundo espiritual. E não vamos pensar apenas, não é, no álcool, na bebida, na comida, no sexo, no que quer que seja. Vamos pensar no ficar muitas horas na internet, no ficar alienado do meu lar, na maledicência, que é um vício, na crítica, que é outro vício, enfim. Eu já sei que enquanto eu tiver isso, eu estou amarrado na retaguarda, eu não consigo seguir em frente. Então, há um impositivo para que eu me cure da minha mágoa. Para que eu siga o caminho de me curar da minha mágoa. Para que eu faça meus esforços para abandonar meus vícios e qualquer outro exemplo que a gente possa dar com relação à nossa própria intimidade. Então, nesse contexto é que o Emmanuel está dizendo. Se eu não obedecer a esse impositivo da lei divina no meu contexto, tá, a vontade não age. Esse é o caminho da vontade. Agora, para chegar nesse ponto, então, existe uma caminhada. Primeiro, eu preciso saber o que eu preciso fazer. Eu só preciso saber o que eu preciso fazer na medida em que eu consiga olhar para a minha existência, fazer uma análise dela do ponto de vista espiritual e que eu tenha um conhecimento espírita, né, aplicado a mim mesmo. Aquilo que a gente já falou nas últimas semanas. Né? E esse livro aqui, O Pensamento e Vida, vai nos ajudar muito, porque ele vai trazer vários contextos, várias situações do dia a dia que vão exatamente nos dizer um pouquinho sobre esses impositivos do seguir à frente. É exatamente a sequência da obra. Então isso está claro. O que a gente acha muito bonito, eu acho muito bonito desse pequeno parágrafo aqui na nossa reflexão, né, e que às vezes a gente esquece, né, é essa segunda parte, o socorro implícito às privações da retaguarda. Por quê? A maioria, para não dizer todos os nossos males, nós estamos viciados neles. Nós nos habituamos tanto a eles que nós temos dificuldade de viver sem eles. Então, se eu sou um sujeito orgulhoso, né, e eu pessoalmente sou, eu vou ter dificuldade de viver talvez 2, 3, 4 dias sem alimentar o meu orgulho. Provavelmente eu vou me entristecer, eu vou me achar humilhado, enfim, eu vou ter dificuldade. Costumo comparar, né, com o espírito que tem um vício material e tem dificuldade de abandonar. E sente, por exemplo, a ausência, né, do consumo. Né? Não vou falar dos vícios de outras pessoas, vou falar de um vício material que eu tenho, que é mais justo, né? Quando a gente, por exemplo, está habituado ao consumo do açúcar. Né? Quando a gente tenta ficar alguns dias sem consumir açúcar, um pouquinho que seja, a gente sente dor de cabeça. Né? Às vezes fica com mau humor, sente enjoo, fica com tremedeira, alguns. Né? São reações físicas à ausência da substância no corpo, absolutamente natural. O que é bonito da gente entender é que, a partir do momento, e Emmanuel enxergar isso é de uma beleza, né, de uma solidariedade conosco, de uma humanidade conosco tão bela, né, de que a partir do momento em que a gente estabelece para a gente um compromisso de renovação no bem, necessariamente nós vamos sentir uma carência do mal. Né? Nós vamos, aos poucos, ir tirando esse vício de nós
E tanto quanto o viciado sente ausência material, nós vamos sentir uma ausência espiritual. Em depressão, em tristeza, em qualquer emoção doentia. Né? E como é que faz com isso? Nós precisamos socorrer-nos. Porque nós estamos nos privando do passado, ou seja, a gente está voluntariamente abandonando o passado. E que bom que a gente está fazendo isso. É exatamente esse a necessidade que nós temos, abandonar o passado. Né? Mas nós vamos precisar nos socorrer nesse momento. E como que se socorre? É difícil falar de como socorre para quem não passou a jornada. Né? O que nós conseguimos, aliás, qualquer coisa, né? Se a gente não caminhou a jornada, é difícil falar como chegar no final. Né? Mas a experiência mostra que abandonar o vício tem a ver com nutrir um novo hábito. Por quê? Porque o vício, na verdade, ele representa uma superexcitação do nosso sistema nervoso. Então, imaginando que nós, por exemplo, sejamos viciados no orgulho, como dissemos, né? O orgulho gera uma sensação boa de bem-estar físico, material, tanto quanto o álcool, tanto quanto a comida, enfim, são áreas parecidas do cérebro, inclusive, são as áreas do prazer. Né? A questão é que um superestímulo sobre essas áreas no cérebro físico e espiritual, ele gera uma insensibilidade, de tal forma que a impressão que eu recebi, né, vamos trazer para o material, né? No começo eu comia um chocolate, me trazia uma alegria imensa. Depois de um tempo, né, eu estou comendo uma barra de chocolate e eu não estou sentindo prazer, eu não estou sentindo alegria mais. Por quê? Porque essa área do cérebro que registra o prazer material, ela está insensível, de tão estimulada, né, de tantas vezes que ela foi estimulada. Ela está insensível. Então, é preciso gerar novas áreas de percepção para que a gente saia desse campo. Se nós formos trazer isso para o Evangelho, é a transformação de nós começarmos a sentir a alegria no bem. Por isso que não é incomum, e temos toda a liberdade de trazer exemplo aqui até de irmãos de outra religião, muitas vezes a gente vê protestantes, né? Nós pelo menos conhecemos alguns exemplos, né? que tem muito sucesso no tratamento do vício do álcool, né? Por meio de retiros, de uma série de procedimentos que eles usam. O que está por trás disso? O que está por trás é a criação de um novo hábito, um hábito de preces, um hábito de servir a igreja, no caso deles. E nós, no Espiritismo, temos um canal imenso, né? Não só na oração, mas sobretudo no bem, na caridade. Né? É preciso que nós realimentemos, né? Refocalizemos, redirecionemos o nosso desejo de prazer. Não negar que nós sentimos prazer no passado, porque isso seria negar nossa doença. Mas reconhecendo isso, definir estratégias para nós mesmos, né, para aqueles momentos em que nós sabemos que vão ser os momentos da nossa queda. Então, substituir esse momento por um prazer espiritual, como nós dissemos, sentir a alegria de servir, né, sentir a alegria de estar com um irmão, a alegria de entregar uma cesta, a alegria de servir no lar, de receber o reconhecimento das pessoas, de servir um almoço para alguém dentro do lar, as pessoas sentirem a alegria da comida que está sendo servida, por exemplo, a alegria de ver que você está limpando o quarto de alguém, o banheiro da casa, sentir prazer de falar, nossa, eu não fazia isso, agora eu estou fazendo. São conquistas, né, valorosas, iniciais para o espírito. Né? Estabelecer cuidados, estabelecer os limites. Então, se eu sei que eu vou me deparar com uma situação que vai, de alguma forma, mexer com o meu passado, com as minhas tendências viciosas,
tentar me preparar antecipadamente para isso. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho dificuldade com uma pessoa, antes de ir para lá, já conscientemente me preparar para esse encontro, com orações, com preces antes, né? Às vezes pedindo um encontro em espírito muito tempo antes, porque em espírito, durante o sono, né, esse diálogo muitas vezes é mais fácil. Então, quer dizer, existem uma série de ferramentas espirituais que podem ser usados. Para quê? Para que a gente possa socorrer essa privação, né, que nós vamos sentir. E vai ser, de alguma forma, uma dor. Uma dor que não é injusta, né, porque ela é a consequência das decisões e das escolhas que nós tomamos no passado quando decidimos alimentar-nos desses vícios, né? Então elas são o retorno das nossas decisões do ontem, né? Mas ao mesmo tempo é justo que nós reconheçamos, reconheçamos a necessidade, não é, de que isso traz para nós, para nossa intimidade nesse momento. Se o passado nos trouxe até aqui, nós precisamos agir para o amanhã, né? Nós precisamos de alguma forma socorrer esse amanhã, né? E esse socorro depende de todas essas estratégias conscientes que nós venhamos a seguir para efetivamente caminhar na direção do bem. E aí Emmanuel termina, né, nos dizendo aqui que quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Na medida em que a gente começa esse processo de cooperação do nosso lado, né, essa obediência construtiva, esse socorro consciente ao nosso passado, ao nosso mal, nós vamos encontrar uma coisa que é fantástica, que é o socorro dos nossos amigos espirituais. Não só em vibrações, também em vibrações, em companhia espiritual, em suporte emocional, mas às vezes até em situações, em contextos do dia a dia, em portas que vão se abrindo para que a gente consiga efetivamente implementar esse objetivo, né, espiritual para nós mesmos, né? A partir do momento em que nós nos dispomos ao bem de maneira constante, frequente, não temos dúvida que Jesus, os nossos anjos de guarda, os nossos amigos espirituais, eles nos socorrem de uma maneira extremamente amorosa, né, misericordiosa, eu diria, diante das nossas necessidades. E o nosso caminho evolutivo é impulsionado, né, muito mais rapidamente do que nós sozinhos seríamos capazes de fazer. É por isso, né, que Pedro disse, né, que o amor cobre a multidão dos pecados, porque existem muitos recursos perto de nós e quando nós acionamos, abrimos essa porta, eles vêm em nosso socorro muito rapidamente, né? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o capítulo 3, um capítulo belíssimo, né, falando de cooperação, de colaboração, de progresso. Uma obra realmente muito rica, né? Quantas semanas estamos aqui estudando e a gente vai descobrindo a beleza dessa obra a cada semana. Na próxima semana a gente vai começar o capítulo 4, então, que é o capítulo Instrução. Então, muita paz a todos, meus irmãos. Lembrando, como sempre, né, esse estudo tem sido feito gravado, né? Mas, como sempre, a gente, né, reitera, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, podem colocar suas mensagens aqui, né, nos comentários. A gente já fez e poderá fazer sempre, né, na sequência do estudo, tratar essas dúvidas, esses comentários. Isso enriquece muito, né, esse momento aqui, torna ele mais dinâmico entre nós. Da mesma forma, se quiserem encaminhar mensagens privadas, né, pelo nosso canal do Facebook, né, a gente recebe as mensagens em privado e também podemos, né, dentro da descrição necessária, pedida também, comentar os assuntos aqui, se for o caso, né, se for do interesse, né, de cada um. Então, era isso por hoje. Que Jesus abençoe os nossos lares, né, as nossas famílias, a todos aqueles necessitados do corpo, da alma, que estiverem passando pelo nosso pensamento agora. Que tenhamos um fim de semana com Jesus, com luz nos nossos corações, nas nossas mentes. E até um próximo encontro. Até mais, pessoal.